Boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos. Me escutam bem? Como é que tá aí a questão do espelhamento aí da aula? Tá tudo certo? Me confirmem. Obrigada, Ana Paula, Eduardo. Vamos começar, tá? O pessoal tá chegando aos poucos. E aí, pessoal, como é que estão os estudos? Tudo tranquilo até o momento? Vocês têm alguma dúvida aí para a gente iniciar a aula já? Pelas dúvidas, ou se não, ao decorrer da aula, vocês podem ir aí acenando, né? Levantando a mão. Tá que barulho. E aí, eu passo a palavra, certo? Lembrando que na última aula nós havíamos combinado que continuaremos, tá? A estrutura da introdução, certo? Mas nessa semana ainda a gente já conclui desenvolvimento, partimos para a conclusão e vamos iniciar aí as produções, certo? Já estou organizando aí a questão do e-mail, organizando a folha de redação, e aí vou estar disponibilizando. Ó, pessoal, lembrando onde havíamos parado na aula passada, certo? Lembrando que se trata de uma redação da tipologia dissertativa argumentativa, certo? Ou seja, então vocês vão precisar, ali vai ter um tema proposto pela banca, que vai ser um daqueles conteúdos programáticos lá do anexo 2 do edital de vocês. E aí, é esse tipo de tipologia, né? Não só esse, mas os 4 tipos de tipologia, eles têm uma estrutura rígida, certo? Então, para ser tipologia dissertativa argumentativa, precisa-se de introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas o que é importante na introdução? O próprio nome, ele já é didático, certo? Então, introdução, é óbvio, vocês vão introduzir a temática para o leitor. Subentende-se que o leitor, ele não vai dominar essa temática. Qualquer pessoa ali, ela pode estar apta a pegar a redação de vocês e ler, certo? E até mesmo o corretor, como eu já disse, ele é da área de letras, tá? Letras português, aí um professor de língua portuguesa. Então, na introdução, vocês precisam deixar claro para esse corretor, para esse leitor, qual será a temática abordada. E não só a temática, certo? Mas principalmente a tese que vocês, ou melhor dizendo, a tese que vai nortear aí toda a produção textual de vocês, certo? Eu separei aqui a questão da introdução para facilitar, como eu já disse, na hora vocês vão estar nervosos, tende aí esse estigma que a redação é algo sentimental, você vai para a prova sem ter a prática, né? Não parece ser uma disciplina tão técnica como uma disciplina, por exemplo, de direito, tá? Que é letra da lei, você precisa ir preparado, mas é um erro, certo? A redação, assim como as outras disciplinas, é uma disciplina técnica, certo? Então, se você estuda a redação, você vai ali com seu direcionamento tudo certo. Você aprendeu a técnica acerca da introdução, dos desenvolvimentos e da conclusão. Chegar lá na hora, gente, é só organizar, fazer ali o seu esqueleto, passar para sua folha de redação, certo? E depois ver possíveis erros e entregar a sua redação desta maneira, certo? Mas é técnica. Principalmente, gente, devido ao fato da redação ser 30% da nota de vocês, certo? O certame que vale 100, eu acredito que, ou não sei se outra disciplina tem um peso tão considerável quanto de redação, não sei quanto é que está valendo as questões de direito, normalmente as questões de direito têm um peso maior, né? Eu não me debrucei para estudar nessa parte aí das disciplinas, mas aí eu quero que vocês percebam a importância. Então, algo que é tão importante, tão valioso, que no certame de vocês veio aí com um peso de 30% da nota, não seria algo simples, certo? Mas sim uma disciplina que exige técnica, ok? Na hora que vocês, recomendo já de início, na hora que vocês forem fazer as redações semanais, peguem esses materiais. Professora, mas eu não vou estar aí fazendo plágio da sua redação? Não, eu quero que você, percebam que hoje a gente vai finalizar a parte da introdução. Eu estou trazendo sempre a temática do papel essencial do Corpo de Bombeiro Militar na Paraíba. A gente começou com essa temática. Eu quero deixar
produção pronta, para depois disso vocês terem aí essa redação como norte, certo? Podem observar ali a construção, como é que está, como é que se deu a questão da estrutura, se a introdução está seguindo isso aqui. Na parte do desenvolvimento, vocês também vão ver que vai ter ali etapas a serem seguidas, certo? Que você fazendo isso, gente, a probabilidade de você tirar uma nota baixa na redação é pouquíssima, certo? Eu tive a oportunidade de ler algumas redações de alguns colegas que fizeram aí o certame comigo, né? E foram redações que, principalmente na parte de colocar o recurso, certo? Conseguiram subir muito a nota. E não seguem, por exemplo, esse tipo aqui de estrutura, certo? Foram redações mais avulsas, a produção foi mais livre e mesmo assim conseguiram galgar boas notas. Então, se a gente vai aí com essa parte técnica na ponta da língua, como se diz, as chances são quase nulas, certo? Eu acredito aí que quem estiver estudando, é óbvio, tá? Precisa aí da dedicação, utilizem os materiais na hora da confecção mesmo, da produção das redações e vai dar certo, certo? Lembrando que, quando a gente fala em introdução, nós vamos seguir 3 etapas. Nós vamos iniciar ali com a contextualização, ou seja, no primeiro momento você situa o leitor sobre o tema e traz a questão do tão famoso, né, que hoje em dia está tão em alta, aí os repertórios socioculturais, que como eu já recomendei na aula passada, se tratando de um certame aí, né, da segurança pública, a Constituição de 1988 é uma carta na manga, tá? Podem aí usar à vontade. Como eu disse, se fosse uma redação do Enem, por exemplo, eu recomendaria mais filmes, documentários, livros, até mesmo telas, tá? A gente sempre utiliza quadros aí como repertório sociocultural. Mas no caso de vocês aí, podem utilizar à vontade a Constituição, certo? Levem aí alguns artigos decorados, certo? E na hora aí, criem esse link entre a tese e o repertório, certo? Lembrando que essa contextualização, gente, sempre tem que estar ligada com a temática. Não adianta de nada eu colocar um repertório, por exemplo, colocar O Príncipe de Maquiavel e não conversar nada com a temática que está sendo dada pela banca. Nesse caso, é melhor que não coloque. Se lá chegou lá na hora da prova, você não conseguiu lembrar de nenhum tipo de repertório, não coloque. Apresente a temática, apresente sua tese, complete com seus argumentos e dê continuidade. Mas, como eu já disse, né, vocês têm aí acesso a esses conteúdos programáticos, são temas aí, né, que vocês dominam, tá? Por mais que vocês aí não tenham esses repertórios decorados, são temas aí do dia a dia de vocês, certo? Então, nessa contextualização, é isso que vocês vão fazer. Passou da contextualização, o próprio nome já dá ali o direcionamento, tá? Vai ser uma transição. Então, eu não posso colocar ali o meu repertório e, de imediato, sem nenhum tipo de coesão, lembrando que coesão ali vai dizer respeito ao uso dos conectivos, certo? A gente sempre tem que ter ali, após a finalização de um período, lembrando que período é do início, certo? Aquela frase, até o primeiro ponto final, a gente vai ter ali um período. Eu sempre tenho que ter ali aquele elemento de coesão. Isso pontua, tá? Eu acredito que seja o item 2 ou 3, certo? Se alguém souber aí, me corrija. Então, se faz necessário, e vai ser exatamente, certo? Esse conectivo com a parte de transição, trazendo para a sua temática, ó, você não falou sobre o repertório? No artigo 144 da Constituição de 1988, ele trata, né, ele elenca ali quais vão ser as instituições que fazem parte da segurança pública. Ultrapassando este viés normativo, atualmente, nos dias atuais, lembrando que eu nunca indico que vocês iniciem com essas palavras genéricas, mas no decorrer ali da redação, da introdução, se necessário, se couber, vocês podem colocar, certo? E depois desse direcionamento, já aconteceu a transição entre a contextualização, agora vocês apresentam a tese, que nada mais é, tá? O nome ali assusta, tese, mas é o ponto de vista de vocês acerca desta temática, que pode ser problemática,
por exemplo, como vai ser nas redações ali de Enem, da maioria dos concursos públicos, onde não tem esses conteúdos programáticos, mas que no caso de vocês, a maioria das temáticas vão ser temáticas explicativas. Vocês vão explicar ali, de acordo com o seu ponto de vista, certo? Não necessariamente tem que haver uma problematização, a gente vai ver aqui melhor nessa aula, ok? Lembrando que essa minha tese, gente, não pode ser sentimentalista. Oh, mas por que você acredita nisso? Não, porque eu acho que é isso. Eu sinto no meu coração que esse é o caminho correto para se trilhar. Não, tá? É aí que aparece a importância das argumentações, certo? Ó, eu cheguei a esse ponto de vista, certo? É esta a bandeira que eu defendo, mas com base em quê? Nesses dois argumentos, ok? Argumentos não subjetivos, gente. Quando a gente fala em redação, eu até disse na aula passada, não pode ser em primeira pessoa, eu acredito, mas sim acredita-se. Você joga aí, certo? Para o universo, você coloca aí numa terceira pessoa, ok? Então, o subjetivismo, ou seja, o eu, dentro da redação, ele não pode aparecer, certo? Mas sim, eu cheguei a este ponto de vista mediante a tais argumentos, argumentos esses que são válidos, certo? E quem é que vai validar esses seus argumentos? Lá na sua contextualização. Você já começou a demonstrar ali para o corretor que você domina a temática. Você já começa a mostrar que você aprendeu a técnica da redação, você está embasado em algum repertório sociocultural. Ok, gente? Só recapitulando aí o que foi dito na semana passada. Dúvidas até o momento? Estão conseguindo compreender bem aí a didática da aula? Senão a gente troca e vai se adequando, tá? Posso dar seguimento? Alguém botar aí o joinha e aí eu continuo. Pronto, Elaine, obrigada. Leonardo, Adriana. Ó, lembrando que estamos trabalhando nesse primeiro momento, tá, Leonardo, com o papel essencial do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba na proteção do bem-estar da sociedade, tá? A partir da próxima semana, quando eu trouxer a redação da semana, certo? Eu sempre vou apresentar aí para vocês alguns dados, certo? Vou trazer aí alguns repertórios que se encaixem e a gente vai discutir um pouquinho essa temática. Depois dessa discussão, aí vocês vão ter 7 dias para elaborar, tá? Para produzir essa redação, ok? Ó, gente, lembrando do repertório que eu trouxe para esse tempo, certo? Vocês podem utilizar esse repertório, como podem utilizar outro repertório da preferência de vocês, certo? No material que o Coronel Arnaldo, acredito que vocês já estão de posse aí desses materiais, certo? Da apostila, tem uma gama, certo, de repertórios. Então, assim, não tem chance de você ir para a redação sem repertório, gente, certo? Porque existem muitos. E aí vocês façam a fé de decorar 2 ou 3, certo? E aí vocês vão conseguir produzir muito bem aí esse texto de vocês. Falando sobre o papel essencial do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba na proteção e bem-estar da sociedade, quais seriam possíveis repertórios? Primeiro, são os repertórios, gente, que são estatísticas e dados, certo? Lembrando que tem que ser conectado à realidade de vocês, ok? Eu posso utilizar qual dado? O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba atendeu, em média, tá? 16 mil ocorrências em um ano. Ah, esqueci que era 16.883. Coloca 16 mil, em média, 16 mil ocorrências em um ano. Pode-se falar sobre a Operação Verão? Quantos atendimentos houveram na Operação Verão? E aí vocês digam um ano, certo? Aqui eu até pequei na pressa montando material, mas vocês têm esses dados lá na apostila, certo? Projeto Bombeiro na Escola, em 2018, impactou quantos alunos? Ano passado, se vocês conseguirem ter acesso, quantos alunos foram impactados do Projeto Bombeiro na Escola? Ano passado e esse ano na minha escola, certo? Eu tenho um bombeiro aí que é um conhecido meu, e eu sempre procuro trazer esse projeto para os alunos de 9º ano. E aí, por experiência própria, a gente surte muito efeito numa escola. Eu trabalho numa escola que ela é, né, numa área mais, vamos dizer assim, complicada. E aí, depois do início desse projeto do Corpo de Bombeiro,
a gente teve uma melhora considerável no comportamento dos alunos. Nós fomos até ao quartel e eles amaram a experiência. Vários saíram dizendo, não, quero ser bombeiro. Então, vocês podem falar aí, certo? Sobre os efeitos positivos do projeto Bombeiro na escola. É um dos papéis essenciais que vocês desempenham na sociedade, que o corpo de bombeiro militar, melhor dizendo, desempenha na sociedade, certo? Eu posso trazer também base legal institucional, certo? Como já disse, vocês têm uma LOB, né? Tem o Código de Segurança contra Incêndio, vocês também, a Constituição Federal, existe também a Lei Orgânica, Corpo de Bombeiro, então vocês podem utilizar assim como repertório, certo? E a experiência profissional, lembrando que tem que ser escrito em terceira pessoa. Ó, primeiro exemplo de introdução que eu trouxe, trazendo como repertório sociocultural o artigo 144. Observem aí, gente, que eu trouxe a redação, vocês sempre vão observar ali que nas minhas produções eu procuro trazer as partes, certo? As etapas em colorido. Eu deveria até ter colocado uma legendazinha, mas se vocês voltarem aqui, ó, acredito que não vai ter erro, tá? Se são etapas, a gente sempre vai seguir aí essas etapas da mesma forma, ok? Então, como é que ficaria ali uma possível introdução, para vocês verem aí na prática? Eu inicio primeiro com o meu repertório, ok? O artigo 144 da Constituição Federal de 1988, ele estabelece que o Corpo de Bombeiros Militar, como parte do sistema de segurança pública, lembrando que, gente, quando tivermos a presença de um aposto, nesse caso aqui, ó, um aposto explicativo, vocês têm que isolar entre vírgulas, certo? Lembrem-se disso, que uma pontuação ali é um subitem, fala, né, apresenta aí, certo? Vai observar na produção de vocês a questão das vírgulas, pontuação, uso da crase, a gente vai ter uma aula só sobre isso, com dicas aí principais, certo? Como parte do sistema de segurança pública, tem a função não apenas de combater incêndios, mas também de realizar atividades de defesa civil. Apresentei ali, certo? O meu repertório. Já deixei claro que o artigo, ele traz isto acerca do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, certo? Eu criei esse link aí entre o artigo e o CBM. Agora eu vou trazer a parte do direcionamento desta transição. Se eu não coloco essa transição, gente, imagine como ficaria. Mas também de realizar atividades de defesa civil. Além de intervir em resgates e situações de emergência, necessita-se dessa transição, essa passagem, certo? Ela tem que ser ali, vamos dizer assim, agradável ao leitor. Ok? Não pode haver esse corte entre uma parte e outra. Tem que haver ali essa transição. Ao transpor esse viés normativo, lembrando que quando a gente fala em pronomes, já disse a vocês, dentro da redação, é quase 99% de chance da gente ter que utilizar os pronomes esse, isso e esse, isso e essa. Certo? Por quê? Porque esses pronomes, eles retomam algo que já foi dito anteriormente. Então, ao transpor esse viés normativo, qual viés normativo? Do artigo 144 da Constituição. Torna-se evidente, lembrando que pronome oblíquo ato nunca inicia período, ou depois de vírgula também, certo? Então, se eu dissesse, se torna evidente a relevância, eu estaria errando. Pronome oblíquo no C, ele precisa, nesse caso aí, certo? Estar em posição de ênclise, após o verbo. Vocês estão entendendo, pessoal? São detalhezinhos que vocês não precisam tanto adentrar na gramática, mas são detalhes aí que vão fazer diferença na nota final. Ok? Então, torna-se evidente a relevância dessa corporação. De novo, qual corporação? Corpo de Bombeiros Militar, já foi dito anteriormente, certo? Então, eu retomo. Cuja atuação, cuidado, que também, ó, depois do pronome cuja, não é cuja a atuação. Cujo e cuja não vem ao lado o substantivo, tá? O substantivo não, o artigo, ok? Não acompanha aí o artigo que normalmente acompanha
os substantivos, ok, gente? Não utilizem, certo? Cuja atuação vai muito além do controle das chamas. Percebam aí que vocês fizeram toda essa transição, vocês trouxeram para a realidade de vocês, para a realidade do tema, certo? Eu apresentei o artigo 144, mas ele poderia conversar com várias outras temáticas. Mas eu quis trazer, ó, na minha transição, certo? Transpondo esse viés normativo, eu relato ali a importância dele para a temática que vai ser discutida. Ok? Quero que vocês observem, gente, o uso dos conectivos. Ok? Agora eu parto para a minha tese. Agora eu vou deixar claro para o leitor o meu ponto de vista. Ok? Lembrando que essa tese ela pode ser apresentada de maneira explícita. Posso deixar logo claro ali qual é a minha tese e destrinchá-la, certo? Em poucas palavras aí, destrinchá-la aí em algumas palavras a mais do que o necessário para a introdução. Lembrando que a introdução eu não posso expandir tanto a minha temática, certo? Como eu já estou dizendo, eu vou introduzir, porque senão quando chegar lá no desenvolvimento, não vai ter tanto o que trabalhar, certo? E aí, me perdi. Sim, vocês vão apresentar aí a tese de vocês, certo? Trazendo sempre aí o uso da coesão dos conectivos após o fechamento de um período. E agora eu apresento. Além de intervir em resgates e situações de emergência, ou seja, o Corpo de Bombeiro é óbvio que eles vão atuar em resgates em situação de emergência, mas o papel dos bombeiros, né, do Corpo de Bombeiro Militar da Paraíba, ele não se restringe a isso. Mas também os bombeiros, eles vão desempenhar um papel fundamental na prevenção de acidentes e na educação da população, promovendo assim, né, promovendo a segurança e o bem-estar coletivo. Conseguiram perceber que qualquer pessoa, certo, que consiga ali, né, que tenha a mínima habilidade, certo, de não só decodificar, mas de conseguir realizar uma leitura, né? Porque por vezes as pessoas têm apenas essa habilidade de decodificar. Então a leitura vai mais de você entender aqui os signos, certo? Entender as palavras, mas sim conseguir interpretá-las. Só um minuto, tá, Flávio? Vocês conseguem perceber aí que nesta introdução, qualquer pessoa que tenha ali a habilidade, certo? Interpretativa, vai conseguir entender qual vai ser o viés utilizado. Vá, Flávio, pode falar. Boa noite, professora. Boa É o noite. seguinte, eu estava olhando aqui esse seu texto e eu criando em casa, eu já percebi uma particularidade minha, da minha letra, sabe? Ok, Se eu escrevo no Word, uma linha no Word para mim dá uma linha e meia na folha. ok. Então, esse texto que a senhora colocou aqui, se eu fosse transcrevê-lo, ele daria mais de 10 linhas. Aí, para uma introdução ficar longo, aí o que acontece? Eu vou fazendo os textos e eu começo a travar na introdução, porque quando eu vou colocar a introdução e colocar essa sequência que a gente tem que fazer, o texto vai abrindo. Eu, às vezes, começo no Word mesmo, escrevendo, porque eu já sei mais ou menos quantas linhas vão dar. Ok. Como é que a gente, por exemplo, nesses exemplos que a senhora deu, eu vejo que ele está quase enxuto o máximo que possível. Como é que a gente enxugar mais ainda para ele ficar menor? Ó, como é que foi Flávio, né? Flávio, primeira coisa, Isso. certo? Você está fazendo o correto, tá? Inicia ali a sua produção no Word, mas aí é importante você passar para o papel e perceber o que é que precisa ser melhorado em relação de organização, em relação de caligrafia, ortografia, certo? O que é que você pode fazer? Como eu já disse, eu procurei trazer uma introdução mais enxuta possível, porque realmente, gente, é o que eu disse, é técnica, é prática. Não adianta nada vocês estarem aqui assistindo a aula e não produzir nada. Chegar lá em maio, na data do certame de vocês, e não ter feito uma redação. No caso, o que é que você vai procurar fazer? Relação de sinonímia. Procure ao máximo ali utilizar sinônimos que vão completar o sentido, certo? Por exemplo, o que é que poderia ser possível aqui? O artigo 144, tá, da Constituição Federal de 88, ele vai estabelecer, aí você bota que o CBM, como parte do sistema de segurança pública, ele tem a função de não apenas combater incêndio,
mas também de realizar atividades de defesa civil. Ó, aqui deu 3 linhas. Você vai ter que treinar a sua caligrafia, porque eu até tentei enxugar aqui, minha gente, mas só deu para enxugar nessa parte aqui, CBN, certo? Aí a gente utilizaria a sigla. 3 linhas, você vai tentar passar com essas 3 linhas. Se for possível, olha, diminua a sua caligrafia. Procure na hora um sinônimo que seja menor, essa relação de sinonímia, como eu disse. E é a prática, certo? Pode diminuir sua letra. Você consegue ter esse controle aí de diminuição de letra? Eu acredito que sua caligrafia ela é maior, né? Do que o convencional? Na verdade, minha caligrafia, ela já não é essa caligrafia toda redonda do mundo. Aí, quando eu vou escrever lento, para tentar escrever que ela Sim. fique mais bonitinha, mas escrevo mais devagar, aí a caligrafia aumenta. Mas eu vou fazer isso aí, eu vou treinar, diminuir ela e deixar ela mais legível, né? Certo. E assim, se você conseguir organizar, eu dou uma média, né, das linhas da introdução para seguir ali uma parte estética, uma parte organizacional. Mas se na hora você percebeu, não, mas eu vou precisar utilizar mais uma linha para minha introdução, não é o fim do mundo, certo? Lá na sua conclusão, você diminui um pouco e nos seus desenvolvimentos. Percebam que o espaço de desenvolvimento é o espaço maior que existe na redação. Vai dar ali quase 70% do espaço, certo? Que vocês têm ali para produzir. E tente letra de forma, se você vê que sua letra, porque por vezes a letra ela é muito de lado, né? Ela acaba ficando muito maior do que quando a gente escreve ela mais em pezinha. Tente a letra de forma. E aí você vai me dizendo, certo? Ao decorrer das aulas. Quando eu disponibilizar o e-mail, vocês podem escrever aí no corpo do e-mail as dificuldades e a gente vai se conversando, certo? Fora, Flávio, deu para vocês entenderem bem essa introdução? Vocês conseguem observar ali as etapas da estrutura? Gente, se vocês fizerem aí 6, 7 redações, a gente vai ter que elencar certos temas mais importantes que eu acredito que tem mais chances de cair. Vai ter uma hora que vai ficar automático, gente. Automático. Pegou a prova, já faz um esboço. Aí eu esqueço rápido das etapas. Então, bote ali, ó. Introdução, já deixe lá escrito. Contextualização, mais. Transição, mais tese. E aí sigam, porque vai dar tudo certo, certo? Ó, eu trouxe aqui esse resumo da introdução, porque caso vocês, na hora aí dos estudos, não consigam fazer essa divisão mentalmente, certo? Vocês têm aqui o material para nortear aí os estudos de vocês, certo? Lembrando que a contextualização vai ser essa, o artigo, certo? Esse repertório sociocultural, que no caso aí a gente escolheu o viés normativo, ok? Depois eu faço a minha transição, eu faço essa passagem entre a contextualização para a tese, que é o corpo, é a alma da redação, é o seu ponto de vista, certo? Ó, eu também trouxe outra introdução que agora, no lugar de ser esse repertório normativo, certo, da Constituição, eu trouxe aí um outro tipo de repertório, certo? Um repertório diferenciado, ok? Que vai fugir ali da maioria, como se diz, né? Até no edital, como o edital trouxe, a questão da autenticidade, ok? Imaginem vocês, como corretores, corrigir 100 redações que todas trazem ali o mesmo artigo. É um artigo-chave, certo? Mas se você conseguir ser original, ser autêntico, fazer uma produção diferenciada, você só tende a ganhar. É óbvio, você esse repertório ali, conversar, né, diretamente com o tema apresentado, ok? E aí, vamos lá, pegar meu inglês, né? O documentário Fire Chess, acredito que é assim, retrata a complexidade do trabalho do Corpo de Bombeiros. Lembrando que Corpo de Bombeiros, como instituição, certo? Vai ser um substantivo aí próprio, tá? Cuidado com esses erros primários. Início de frase, letra maiúscula, e substantivos próprios, que são aqueles substantivos que especificam, que generalizam, certo? Eles precisam estar escritos em letra maiúscula. Atenção para isso. Ele vai retratar este documentário, né, a complexidade do trabalho do Corpo de Bombeiros, evidenciando que sua atuação vai muito além do combate a incêndios. A produção, e aí eu vou dizer um pouquinho, tá? A gente tem que falar. Se a gente apresenta ali uma produção, a gente vai ter que apresentar, né, como se fosse uma espécie de sinopse desse documentário, certo? A produção, ela acompanha bombeiros que enfrentam incêndios florestais na Califórnia.
destacando não apenas os desafios físicos e emocionais da profissão, mas também, ó, lembre aí o conectivo mais, ok? Mas também a importância das ações preventivas e do treinamento intensivo para minimizar desastres. Agora eu venho para a minha parte aí de transição, direcionamento, ok? Da mesma forma, eu trago isso aqui, ó, atenção, para o meu contexto, certo? Contexto atual, contexto no nosso país, na nossa sociedade, tá? Da mesma forma, no Brasil, a atuação do Corpo de Bombeiros não se restringe ao controle de chamas. Além de atuar em resgates, agora eu venho com a minha tese, certo? Além de atuar em resgates e situações de emergência, a corporação ela vai desempenhar um papel essencial na prevenção de acidentes. Olha o meu argumento 1. Qual é o papel essencial do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba? Eu já trouxe no repertório, já trouxe a minha transição, agora eu deixo claro, ó, que, a meu ver, certo? O papel essencial do Corpo de Bombeiros vai ser na prevenção de acidentes, mas não só na prevenção de acidentes, mas também na educação da população, contribuindo para a segurança e o bem-estar coletivo. Percebam também, certo, que não há ali essa questão muito rígida. Eu não preciso terminar nos meus argumentos, mas eu posso ainda desenvolver essa tese após os meus argumentos. Ok? Percebam que agora, essa introdução, ela foge um pouquinho, ok, do estilo daquela outra, da última ali, e ela vai se mostrar maior. Então, no caso de Flávio, na hora que ele for optar, na hora que vier ali o brainstorming, após ele ler o tema dele, se ele já sabe que a escrita dele, certo, exige mais linhas, ele vai procurar desenvolver menos esse argumento e principalmente esse repertório. Porque a transição sempre vai ser mais ou menos na mesma quantidade nas quantidades de linhas, certo? Mas o repertório agora já assumiu aí um espaço bem maior do que na outra redação. E qual é o correto, professora? Não existe correto e errado, certo? Você vai adequar ali a sua produção à forma que você melhor, você acha que você consegue desenvolver melhor o seu texto. Ok, pessoal? Posso dar continuidade? Ok, Cleiton, obrigada. E aí, gente, ó, contextualizando, ó, observem que até na hora de fazer o resumo, certo, desta introdução aqui, a contextualização ficou bem maior, certo? A minha letra, como ela é pequena, lembrando também, gente, que quem tem letra muito pequena, treine, certo? Porque se o corretor ali, ele alegar que a sua letra está elegível, quer dizer, tem perigo de anular a sua redação, certo? Então, vamos tentar aí aumentar, e quem tem a letra muito grande, diminuir para ganhar espaço. Ó, eu trouxe aqui, gente, eu trouxe aqui formas, certo? Para vocês estruturarem melhor os argumentos. Durante o desenvolvimento da redação, certo? Os argumentos, eles vão ser aprofundados para defender a tese. Ok, mas esses argumentos, eles não vão ser apresentados apenas nos desenvolvimentos, mas também lá na minha introdução, ok? Por isso que eu decidi adiantar essa parte aí das estruturas dos argumentos, certo? Lembrando que o nosso objetivo é uma escrita que obedeça uma estrutura clara e coerente, ok? E aí é possível a gente organizar esses parágrafos com pares de argumentos complementares. Lembrando que os meus 2 parágrafos de desenvolvimento, eles vão apresentar tópicos frasais. Eu vou explicar já já o que é um tópico frasal, ok? Cuidado para não confundir tópico frasal com tese, pelas 2 palavras iniciarem com T, mas aí são palavras diferentes, certo? É importante vocês conseguirem aí produzir esses argumentos, certo? Em forma de pares. Causa, consequência, a gente vai ver um pouquinho agora, ok? Para facilitar aí, ó. Quais são as principais formas de organizar esses argumentos? Argumentos esses que vão ser apresentados ali no primeiro momento, numa tese. Alguém quer falar? Acho que é Marcela que está com o microfone ligado. Não? Pois está certo, Marcela. E aí existem principais formas, gente. Lembrando que não existe muito. Exige-se isso? Não, não se exige isso, mas o que puder facilitar essa produção, certo?
sem problemas. O que puder facilitar essa produção é válido, ok? Quais são as principais formas de organizar esses argumentos? Primeiro, causa e consequência, certo? É um dos mais famosos, principalmente quando a gente fala em problematização, certo? Você vai apontar o motivo do problema e os seus impactos. Lembrando que um tema que não problematize, eu posso trazer um viés, eu posso trazer um argumento no primeiro momento positivo e depois negativo, posso. Eu posso trazer a causa e consequência, posso. Se você conseguir ali, né, trabalhar com este viés mais negativo, ok, certo? Na causa e consequência, a gente vai apontar o motivo de um problema e seus impactos, causa e consequência, essa relação, certo? Mas não existe só causa e consequência, eu também vou ter a importância e o que impede. No primeiro parágrafo ali, eu vou destacar a relevância daquele aspecto, certo? Que foi apresentado no meu A1. A1 é argumento 1, A2 é argumento 2, certo? D1, desenvolvimento 1, D2, desenvolvimento 2, ok? E aí eu vou destacar esta relevância, certo, desse primeiro ali aspecto, e em seguida, quais são os obstáculos para a sua concretização efetiva? Porque, por vezes, né, algumas coisas funcionam, mas não de maneira efetiva. Como é que eu posso trazer isso? Certo? E aí vocês vão trabalhar. Também existe, gente, o viés, certo? Ou melhor dizendo, o argumento que vai ser consequência 1 e consequência 2. Agora, eu vou relacionar dois efeitos em cadeia, certo? Eu trago ali, apresenta-se a temática, e aí eu quero falar sobre a consequência deste tema para a sociedade. Então, eu apresento a consequência 1 e a consequência 2. É possível? Sim, é possível, ok? Também existe desafio 1 e desafio 2. Eu quero trazer ali, ó, mais por um viés problemático, certo? Para sanar ali essa problematização. Tem ali uns temas de vocês que fica claro que a escrita de vocês tem que ser voltada para a parte da problematização, porque no próprio tema já fica claro, porque eu vou trazer uma aula só sobre isso. Vou até anotar. E aí você vai apresentar os diferentes desafios do tema, certo? E viu até uma parte errada aqui, gente, ó. Essa parte do indivíduo e do coletivo, certo? Você vai mostrar o impacto, né, deste tema no individual, para o indivíduo, e, em sequência, no coletivo. Qual é o impacto no individual e qual é o possível impacto no coletivo, na sociedade como um todo, certo? Esses são os principais tipos de argumento, tá certo? Pares de argumento. Sempre a gente vai ter essa relação, essa dualidade, ok? E aí, na hora da minha escrita, gente, é o que eu estou dizendo, vocês vão ter que praticar e observar. Qual forma de argumento combina mais para vocês? Eu, possivelmente, posso trabalhar sempre com a questão do indivíduo e do coletivo. Eu vou trazer o meu tema para esses argumentos. Mas você pode preferir aí trazer consequência 1, consequência 2, desafio 1, desafio 2. Certo? Aí vai de acordo com cada produção. Por isso que eu digo que uma redação, por mais que apresente-se o mesmo tema, eu decorei um repertório que a professora deu na aula, e aí, será que todo mundo vai trabalhar com esse repertório? Eu vou perder ponto ali na questão da originalidade? Mas durante a produção, certo? Não tem como produções serem exatamente iguais. Eu tenho uma irmã gêmea, certo? Fizemos ali o mesmo ensino, certo? Estudamos desde o maternal até o terceiro ano, e ela, hoje em dia, é engenheira, ou seja, ela, né, tem aí essa aptidão nos cálculos, certo? Está fazendo mestrado em engenharia, e se me der uma conta básica aqui, possivelmente eu vou apanhar. Meu ramo aí já é o de língua. E se der uma redação para ela, minha gente, é desespero. Pensa, ela se desespera, chora. São pessoas que são iguais, né? Mais ou menos aí, iguais, gêmeas univitelinas, a mesma placenta, mas é impossível que seja igual à produção, certo? Então não precisam se desesperar com isso. Ó, gente, eu trouxe dessa maneira aqui, certo? Para facilitar aí, caso vocês queiram anotar ou até mesmo decorar, ok? Se trata da mesma coisa. Aqui eu só quis trazer com esse modelinho para ser mais didático, ok? Causa, consequência, ó, A1, que é o meu argumento 1, A2, causa, consequência, importância e o que impede. Consequência 1, consequência 2, desafio 1, desafio 2, indivíduo e o coletivo. Quais vão ser esses impactos aí no individual, certo? E no coletivo. Ó,
trouxe aqui esta temática. Acredito que até na aula passada eu comecei, né, a trabalhar com esta temática também, ok? Vamos considerar o tema, a importância dos projetos educativos do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba na formação de crianças e adolescentes. Vejam se vocês concordam, ok? Que dentro deste tema, apenas o tema, nesse primeiro momento estamos falando apenas do tema. Licença aqui rapidinho, tá? Seria, certo? Um argumento que se encaixaria bem nessa temática, porque ó, estou falando dessa formação da criança e do adolescente. Então, seria mais coerente eu trabalhar com a questão do coletivo. Ó, lembrando que essa ordem aqui ela pode alterar, tá? Percebam que o A1 seria indivíduo e o A2 coletivo, mas aí, ó, na hora da minha elaboração da tese, eu posso fazer aí essa troca, tá? Não existe ser primeiro, ser segundo, não. Como eu disse, vocês são livres aí na produção de vocês, certo? Eu falaria no A1 sobre o coletivo, ok? E no A2 eu falaria sobre o indivíduo, sobre a criança e sobre o adolescente. E como esses projetos educativos, eles vão acabar fortalecendo a cidadania desde a infância. Li o tema. Elaboro agora a minha tese. Os projetos educativos do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, eles desempenham um papel fundamental na formação de crianças e adolescentes, pois, agora entra a minha parte aí da argumentação, certo? Ele vai promover a conscientização sobre a prevenção de acidentes. Percebam agora que eu trago para um viés mais coletivo, ok? Gente, isso só diz respeito à parte organizacional, ok? Vai fazer diferença na parte que você, óbvio, né, na sua construção, vai facilitar ali, mas não é obrigatório, certo? Se você acha que não, isso aí vai acabar complicando a minha redação, eu vou seguir um caminho mais simples. Ok, certo? Fique à vontade. E em seguida, ó, ele não vai só promover a conscientização sobre a prevenção de acidentes, mas no indivíduo, quais vão ser esses efeitos? Ó, ele vai fortalecer a cidadania desde a infância. Agora, eu saio do macro, do coletivo, e fica claro ali que no meu argumento 2, eu vou focar no micro, que vai ser naquele indivíduo, na formação do indivíduo desde a infância. Vocês estão conseguindo me compreender? Dê aí um joinha, por favor. Ok, Leonardo, obrigada. Cleiton também. E aí, ó, eu até trouxe aqui, minha gente, Poliana, obrigada. Esses argumentos, certo? Possíveis argumentos aí para vocês trabalharem tanto no D1 como no D2. Ok? Podem aí trabalhar com esses argumentos, certo? Ó, e aí eu deixei claro aqui qual foi o par de argumento que eu trouxe para minha tese. Lembrando que tese, ponto de vista. Eu deixo claro aqui, ó, que eu concordo que esses projetos educativos do Corpo de Bombeiro Militar da Paraíba, eles vão ter um papel de extrema relevância na sociedade. Nesse caso aqui, não só na sociedade, certo? Confundir com outro, mas na formação de crianças e adolescentes, ok? E aí eu deixei claro para vocês que no coletivo, esses projetos educacionais, eles vão impactar a sociedade ao promover a conscientização sobre a prevenção de acidentes, certo? Vai impactar toda a sociedade. Se a sociedade se voltasse para este tema, certo? Se as crianças, desde a infância, os adolescentes aprendessem, certo? Acerca da prevenção de acidentes, os números de acidentes reduziriam consideravelmente, certo? E depois do indivíduo, que no nível pessoal, essas iniciativas, elas ensinariam, né? Primeiro, socorros, disciplina e responsabilidade, tornando as crianças mais preparadas para lidar com os desafios. Então, o efeito ali, certo? Deste projeto educativo na formação integral do ser humano. Principalmente na infância, né? Existem estudos aí que comprovam, certo? Que o caráter da criança, ele é formado, ele é definido até os 7 anos de idade. Então, imagine uma criança que até os 7 anos de idade, eles vão ter acesso a primeiros socorros, a questão da disciplina, da responsabilidade desde novo, certo? Vão ser adultos aí mais conscientes, mais preparados para a sociedade. Então, isso tudo, gente, vocês podem colocar ali no desenvolvimento. O desenvolvimento vai ser um momento crucial ali para você apresentar o seu argumento. Ok, minha gente? Eu falo muita gente, desculpa, viu? E a voz aqui que já é a... Como a senhora problematizaria este assunto?
Eu problematizaria apresentando que o Estado, certo? Aí você tem que assumir. O Estado, por mais que apresente projetos, existe bombeiro na infância, bombeiro na escola, certo? Eles têm que possibilitar à instituição do Corpo de Bombeiros o aumento de verbas, por exemplo, para conseguir estar em mais escolas. Poderia aumentar o efetivo, porque por vezes o efetivo, né, uma problemática aí que eu acredito que, né, que a Paraíba tem enfrentado um baixo efetivo. Então, se há um baixo efetivo, como é que os bombeiros eles vão chegar até as escolas? Se nesse primeiro momento, né, eles vão ter que participar ali da questão dos incêndios. Então, a necessidade do aumento de verba, aumento de efetivo, certo? Essa conscientização da sociedade, ou melhor dizendo, essa conscientização que os pais têm que ter dessa importância de ensinar isso para os filhos desde a infância, ok? Poderia ser passado campanhas midiáticas, consegue, então, o teu viés ele vai ser sempre mais crítico, né, Cleiton? Então, pronto, certo? Pode ficar à vontade, você conseguindo ali argumentar, e sempre lembrando de não ser uma crítica muito ferrenha, certo? Percebam que eu estou criticando, mas dando aí possibilidades, ó, pode melhorar nisso, campanhas midiáticas, no horário nobre, certo? Qual foi a última vez aí que vocês viram campanhas acerca da importância da instituição Corpo de Bombeiro? Por vezes, muitas pessoas nem sabem que existe esse projeto, Bombeiro na Escola, certo? O ano passado que eu soube desse projeto e me encantei, faço questão de ter esse projeto na minha escola. Na minha escola, não, né? A escola ali que eu estou coordenando temporariamente. Entendesse, Cleiton? É isso. Se você tem uma visão crítica, vá nessa visão crítica. Porque se você conseguir ali criar esse link, não tem problema. E é possível problematizar este tema, gente, lembrando que não é esse, tá? A gente vai montar a aula ali, meio na pressa, correria a vida do professor, e aí, mas aí vocês já sabem, tá? Tratando sobre o tema ainda do papel essencial do Corpo de Bombeiros na sociedade. São temas ali que estão, né, mais ou menos se conversando. Não sei se vocês perceberam ali a similaridade, tá? É possível problematizar esse tema, e aí eu trouxe alguns pontos, certo? Que podem ser ali pontos de problematização. Trouxe essa observação bem importante, gente. No Enem, vocês seriam obrigados, eu falo em Enem, porque quando a gente fala em tipologia dissertativa argumentativa, certo? Nas minhas aulas, eu sempre trago esse exemplo do Enem, porque é a redação aí que está mais em alta, certo? Se fala muito da redação do Enem, e se a tipologia é a mesma de vocês, é óbvio que vai ser o mesmo texto, lembrando de algumas peculiaridades. Por exemplo, no Enem, vocês seriam obrigados a problematizar. Tanto é que a competência 5 lá do Enem, certo? Diz respeito à questão da proposta de intervenção. Então, eu sou obrigado ali a trazer, ali uma ideia que vá sanar tal problemática. Estão entendendo? Se eu não coloco, eu perco em toda uma competência. Lembrando que cada competência lá são 200 pontos. No caso de vocês, visto que não há essa necessidade de proposta de intervenção, vocês podem apenas concluir, certo? Retomando a tese, finalizando com a frase de impacto. Eu não preciso da proposta de intervenção, eu não preciso dizer ao Estado o que deve ser melhorado. Mas eu posso utilizar uma proposta, sim. Você pode utilizar e fique à vontade. Você não vai sofrer penalidades em sua nota, ok? Mas em relação ao nosso certame, nem todos os temas do conteúdo programático trazem necessariamente, obrigatoriamente, uma problemática evidente, ok? Alguns, como eu disse, na verdade, a maioria vão ser mais descritivos e expositivos, ou seja, vocês vão descrever ali aquele tema, certo? E vão expor este tema, destacando a importância de determinadas funções e regulamentações ali, acerca do Corpo de Bombeiro, certo? No entanto, muitos deles contêm desafios implícitos. O que são esses desafios implícitos? São desafios, são problemáticas que não estão ali, ó, postas de maneira óbvia. Por exemplo, uma pessoa que não tem muito esse senso crítico vai trabalhar com aquele tema com um viés apenas de... Deixa eu ver aqui um possível viés aqui. Indivíduo coletivo, certo? Vai trabalhar ali com a importância. E aí eu posso trazer importância 1, importância 2, trazer apenas aspectos positivos, argumentos positivos,
certo? Mas se você ali, como eu esqueci até o nome da pessoa, diz que para ele, certo? Mediante ali a sua visão de mundo, então vocês têm que trazer essa visão de mundo para a produção de vocês. É um texto que vai ser assinado por vocês, certo? Então no final vocês têm que, querendo ou não, sentir orgulho daquele texto, né? Se você tem um ponto de vista mais crítico, sempre vão existir desafios implícitos. Desafios esses que vão ser clichês. Falta de remuneração, por exemplo, certo? Na questão da saúde mental do Corpo de Bombeiro, por vezes. Não sei se acontece isso muito no Corpo de Bombeiros, mas na Polícia Militar, devido à baixa remuneração policial, em horário, em seus horários de folga, eles vão ali, né, procurar outros trabalhos, virar becos, e aí existem até pesquisas e estudos que mostram que o índice de policiais militares mortos, certo? São maiores não no combate na rua, mas sim quando eles estão à paisana, certo? Tem também no bombeiro, ótimo, Danila, porque eu não tenho essa visão, certo? Então, é um ponto que vocês podem trazer. E eu até adianto que essa temática da saúde mental é uma temática que está muito em alta, certo? E até a gente teve casos agora recentes, né, da segurança pública aí, de aumento nos casos de suicídio. Então, vocês podem trabalhar com isso, tragam dados, certo? Tragam escritores que falam sobre isso, sobre a questão da depressão, sobre a questão da ansiedade e os impactos, né, da saúde mental aí na profissão. E é Sebastião. Então, para Sebastião vai ser mais fácil. Vai tirar 10 aí, tranquilo. E aí, vocês podem destacar, certo? Sempre procurem trazer, caso vocês queiram, esses desafios implícitos. Porque a falta de remuneração, o baixo efetivo, como a sociedade hoje em dia, né, tem enxergado as forças de segurança pública de maneira descredibilizada, certo? Teve até, né, no final de semana, um, um fato ali, né, durante o último jogo ali no Ronaldão, certo? Então, poderia ser trazido esse exemplo. Caso você consiga criar o link, você pode trazer, certo? Como eu disse, eu decorei essa, fiquei impressionada, que segundo o IBGE, tem sido frequente. Sim, tem observado, né? Acho que até a questão da Polícia Militar de São Paulo, né, tem tido altos índices de suicídio. Os policiais têm morrido mais por questões assim de saúde mental mesmo do que no combate. Então, assim, é problemático, certo? E é bom a gente sempre estar lendo e procurando se informar. Como eu disse, eu fiquei até impressionada com a questão do IBGE, certo? Do último IBGE, quando perguntaram burnout. Ah, meu filho, fale não burnout, não. Pensa, olha, professor e segurança pública deveriam ser os profissionais mais bem pagos do mundo, certo? Que realmente são profissões bem complicadas. E aí, quando perguntaram, tá, a sociedade, qual é a instituição mais segura por volta, vocês podem colocar assim, tá? Em média de 87% da população trouxe a instituição mais conceituada como o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. Então, eu posso trabalhar com esse dado e no meu D1 falar sobre isso? Claro que sim, certo? Ó, o outro... Não, aí, pronto. Quais seriam aí... Me desconcentrei aqui, gente, quando falando nesse assunto tão importante, saúde mental, certo? Burnout. Não aguento nem escutar essa palavra. E aí vocês podem trazer também, ó, a questão do IBGE. Sim, sim, tá? Tá aí na apostila de vocês. Ok? E aí 87% elencou vocês, tá? Como a instituição mais conceituada, que tem mais credibilidade aí na sociedade, certo? Dentro do artigo 144. E aí, ó, a questão da sustentabilidade dos programas educativos, certo? Existem programas educativos, mas como vai acontecer essa sustentabilidade? Eu posso trazer esse viés aí crítico, certo? Embora o Corpo de Bombeiros tenha se destacado em programas educativos, Bombeiro na Escola, Bombeiro Mirim, como o Bombeiro na Escola, até trouxe aqui, ó, ele pode assegurar essa continuidade da expansão dessa ação. Existe, mas qual seria o ideal? A gente possibilitar ali, fico olhando para cá, possibilitar ali a expansão desse projeto educativo, certo? Considerando as limitações de recursos e a crescente demanda por atendimento emergencial. Isso é possível vocês trazerem? Com certeza, tá?
O Corpo de Bombeiros, ele vai conseguir equilibrar a atuação preventiva com as urgências do dia a dia? E aí, é possível esse equilíbrio? Esse equilíbrio vai ser através de quê? O aumento do efetivo, certo? Então, aí, nesse caso, ó, qual seria, né, na minha opinião aí, um PAC seria bom vocês trabalharem a importância, certo? Qual é a importância desse projeto? Percebam, gente, que não é bicho de sete cabeças, não, certo? D1, qual é a importância do projeto? Vocês vão discorrer com a importância, ok? E no D2, o que é que tem impedido essa sustentabilidade do programa, desse projeto educativo? Ok? Eita, veio o 2, depois veio o 1. Pronto. Ó, quais são os desafios de acesso e cobertura? Apesar dessa atuação fundamental, certo, CBM, em emergências, como garantir que todos os cidadãos, cuidado, cidadãos, tá? Não cidadãos, isso aí perde ponto, especialmente os de áreas mais distantes, com infraestrutura deficiente, eles vão ter o mesmo acesso do que aqueles que estão ali na, na elite, certo? Ali naquela parte mais privilegiada da cidade. O acesso é o mesmo? A gente sabe que não, então apresente isso, certo? Diga ali, ó, que apesar das melhorias, né, que houveram avanços. A gente sabe que é difícil enxergar por essa visão, né? Algumas pessoas têm mais uma visão crítica, mas eu sou aquela que vejo o copo mais cheio, a depender do dia, né? Tem dia que a gente chuta o balde. Mas houveram avanços, mas o que pode, né, melhorar? Qual a importância do Corpo de Bombeiros Militar nessa questão das emergências e o que é que atualmente tem impedido? Vocês vão dizer, certo? Não sei como é que está a questão aí de... Sim, a questão da interiorização, como é que vai funcionar, né? Ótimo. Não sei a questão aí de... Questão de transportes, como é que é o Corpo Bombeiro Militar, se os transportes, eles comportam, certo? Mas se não comportam, vocês vão dizer, ó, como é que a gente vai poder ali fazer esse acesso, essa cobertura, se está com essa deficiência. Então, cabe ao Estado, certo? Cabe ao poder estatal, lembre aí da questão de sinonímia, tá? Utilizem sinônimos. Ó, o Estado, poder estatal, eles garantirem isso, certo? Como está ali, ó, em tal artigo, de acordo com tal artigo, que todo mundo vai ter acesso. É um direito garantido aos indivíduos, né? Questão da logística, isso, certo? Vocês podem trazer, gente. O que precisa ser feito para garantir que a proteção chegue a todas as áreas da Paraíba, sem limitação geográfica? Sertão, agreste, certo? Acredito que já estamos finalizando. Deixa eu correr aqui, porque na próxima aula a gente já adianta, ok? A questão da atuação preventiva é conscientização, embora esses programas de prevenção, lembrem, ó, sempre do conectivo, embora, entretanto, contudo, ou seja, embora esses programas de prevenção, como Bombeiro na Escola, eles sejam eficazes, então já deixo claro, ó, que é eficaz. Contudo, muitos cidadãos ainda não estão totalmente preparados para agir em situações de emergências, até porque lá na construção deles, eles não tiveram acesso a esse programa, certo? É um programa que ele é importante, mas ele é pouco disseminado na sociedade, ok? Como esse corpo de bombeiros, ele pode expandir e fortalecer essas ações educativas, para criar, assim, uma sociedade mais consciente e preparada para eventos críticos, ok? Uma população que é preparada, ela vai precisar menos do trabalho do corpo de bombeiros, de hospitais, questão de primeiros socorros, certo? Se todo mundo tivesse acesso a primeiros socorros na infância, ok? Diminuiria a questão da procura, né? Aí vocês poderiam trabalhar em casos mais emergenciais, certo? E aqui nesse caso, ó, a gente trabalharia de novo. Importância e o que impede. Ok? É chave, certo? É clichê, mas dá certo, dá muito certo. E por fim, gente, eu acredito que vai dar tempo da gente. Eu vou só falar um pouquinho sobre a tese vezes o tópico frasal. Como eu digo desde lá da primeira aula, tem algumas palavras, né, que eu repito muito. Eu já percebi durante a aula. Minha gente, eu tenho que procurar sinônimos. Minha gente é um exemplo. Mas a questão da. Por vezes eu posso falar, gente, ó, lá no tópico frasal, quando a gente vai falando de desenvolvimento, certo? Aquele argumento que eu apresentei no final da minha tese, ele precisa
obrigatoriamente iniciar o meu desenvolvimento. Eu não apresentei 2 argumentos? Então, o primeiro argumento, ele vai iniciar a frase do meu D1, e esse segundo, ele vai ter que iniciar também, gente, obrigatoriamente. É uma questão ali da estrutura, ok? Exigida. Na próxima aula, vocês vão conseguir entender melhor. Então, quando eu falar tópico frasal, remetam, tá? Instantaneamente, que o tópico frasal, ele vai ser a frase inicial do parágrafo de desenvolvimento, que vai apresentar, gente, nada menos do que a ideia central do seu argumento. Se no A1 você apresentou tal argumento, A1 é argumento 1, tá? Quando você for iniciar o seu D1, você vai trazer aquela frase ali, você vai deixar claro para o seu corretor a ideia central que vai ser trabalhada. Você vai dizer, ó, eu estou criando aqui a minha redação de maneira técnica, e aí o meu argumento que eu utilizei lá na tese, ó, eu estou apresentando aqui no meu A1, no meu D1. Eu não deixo margem para o corretor dizer que eu fugi, que não há progressão de ideias, que é obrigatório na redação. Vocês precisam progredir as ideias. Ok? Ele deve ser claro, objetivo e conectado à tese. Eu não posso apresentar na tese um argumento. Minha gente, não façam isso, tá? E aí, no meu D1, eu fujo daquilo que foi proposto na minha tese. Não, tá? Tenho que seguir aqui aquela estrutura. E a tese é o meu ponto de vista, certo? É a proposição central do meu texto. Vocês conseguiram compreender? Na próxima aula eu vou adentrar mais nessa questão do tópico frasal, certo? Eu acredito que o professor aí já está, o próximo professor, eu acredito que seja, não sei se eu estou correta. Eu vi aqui uma câmera, eu acredito que seja ele, tá? E aí na próxima semana, tá, Flávio, já passa a palavra. Na próxima semana a gente continua, só com essa questão do tópico frasal, como ele tem uma ligação direta com o desenvolvimento, a gente vai dar continuidade, que eu quero logo começar a pegar essas redações, para a gente começar a fazer essas correções. Flávio, para finalizar aí hoje a aula. É rapidinho, professora, é só para saber se a senhora tem alguma data certa para ficar dando as aulas aqui no cursinho, ou se vem o cronograma durante a semana. Assim, perguntando que a senhora não tem a escala militar, como a gente tem de 1 por 3, às vezes a gente alterna. Se a senhora tem uma data fixa. Certo. Certo, tenho sim. Só uma semana que eu vou precisar fazer uma viagem, mas aí já está combinado que a gente vai repor essas aulas depois. Mas terça e quinta. Eu pego o primeiro horário sempre, tá? Nas Tá terças e bom, quintas. obrigado. Ok? Gente, foi um prazer estar com vocês aqui mais uma aula. Eu espero que tenha sido proveitosa, certo? Eu acredito que depois desse cursinho vocês vão começar a enxergar a redação com outros olhos. E agradeço demais a atenção de vocês, viu? Obrigada, bons estudos e boa noite. Bom finzinho de noite aí. Tchau.